Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos trazer novidades acerca do registro de filhos menores na rede diplomático-consular da Itália aqui no Brasil. Antes de iniciar este vídeo, eu preciso lhe fazer um pedido para que você que ainda não está inscrito neste canal, para que se inscreva para obter as atualizações sobre o tema, para também que compartilhe este vídeo com quem for de interesse. Deixe o seu like caso curta e também comente caso queira. Bom pessoal, no último vídeo que nós fizemos, nós tratamos de todos os consulados italianos aqui no Brasil, né? Eu tentei reproduzir aqui através desta tela e não ficou muito visível para quem estava assistindo. Então nós vamos fazer hoje de forma diferente. Nós vamos trazer aqui na tela do computador espero que fique bom e bem visível para vocês. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu preciso só recapitular com vocês o que aconteceu, né? O que aconteceu é que nós tínhamos a Lei de Cidadania, né? A Lei 91/92, antes da reforma, e que estava lá no artigo 1º o princípio de transmissão da nacionalidade, né? O princípio do ius sanguinis, que não foi alterado com a nova lei, né? Mas antes nós não tínhamos as limitações que hoje existem, né? Nós tínhamos lá o artigo 1º da Lei 91/92, que dizia: é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã, e assim por diante. A gente podia fazer a cidadania de quantas pessoas fossem lá na linha de genealogia até chegar em bisnetos, trinetos, tataranetos. Com a reforma da cidadania, nós tivemos, com o decreto, né? O decreto-lei, nós tivemos uma limitação dessa transmissão automática, ou seja, lá no artigo 3 foi incluído um artigo chamado 3 bis, que diz exatamente isso, né? Não é para ser considerado automaticamente cidadão italiano se nascido no exterior, ou seja, é uma problemática que não muda quem mora na Itália, muda apenas para quem nasce no exterior, né? Então, nascidos no exterior não podem ser considerados automaticamente cidadãos italianos, a não ser nas hipóteses tais, né? E aí nós tínhamos as hipóteses que eram o filho ou neto de cidadão italiano, exclusivamente italiano, quem tinha apresentado pedido administrativo ou judicial até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025, e também o pai, né, que pode transmitir ao filho, que tenha residido no território italiano por até 2 anos, depois que obteve a nacionalidade e antes do nascimento do filho. Residência continuada por 2 anos. Então, se não se enquadra nessas hipóteses, não teria mais o direito. Aplicou-se o que eles chamaram de uma preclusão ex tunc, ou seja, com efeitos retroativos, que nada mais é do que impor uma perda generalizada de nacionalidade. Isso nós já falamos aqui exaustivamente. Então, impôs uma perda generalizada de nacionalidade para todos aqueles ítalo-descendentes nascidos no exterior de segunda geração, terceira geração em diante, ou seja, que não são nem filhos, nem netos, ou cujos pais, pai ou mãe, cidadão italiano, não tenha residido por 2 anos continuados antes do nascimento do filho. Além disso, nós temos, durante a tramitação, né, do decreto-lei até ele se tornar lei, né, a lei de conversão do decreto, nós tivemos uma outra mitigação, que é o artigo 4º. O artigo 4º é aquele que trata dos filhos menores, né? Então, através de uma emenda ao decreto, nós tivemos acrescido ao texto original do decreto justamente uma exceção. A exceção que era para registro de filhos menores, que é o tema do vídeo de hoje. A exceção é a seguinte: os filhos menores nascidos antes da emanação da lei de conversão, ou seja, aí o marco temporal passa a ser o da data da entrada em vigor da lei de conversão, lembrando que a lei de conversão foi publicada no Diário Oficial em 23 de maio de 2025, para valer no dia seguinte, ou seja, no dia 24 de maio de 2025. Então, este é o novo marco temporal para filhos menores. Então, os nascidos antes de 24 de maio de 2025 têm até o dia 31 de maio de 2026 para serem registrados. Só que este tipo de registro não é mais a transmissão iure sanguinis, vai ser a transmissão por benefício da lei.
E também aqueles que nasceram após o dia 24 de maio podem ser registrados em até 1 ano da data do nascimento ou do estabelecimento da filiação, no caso de adoção. Também aqui neste caso a atribuição será por benefício da lei. Muitas pessoas estão perguntando qual que é a diferença, né? A diferença do benefício da lei para o iure sanguinis e também para a naturalização. Bom, o benefício da lei, como o próprio nome diz, ele decorre da lei. É um automatismo. Depende apenas de uma declaração de vontade dos pais deste menor de idade, seja ele nascido antes do dia 24 de maio, já nascido antes da emanação da lei de conversão, ou aqueles que nascerem após a lei de conversão. Então, como se trata de um automatismo, ele tem aspectos, né, que se assemelha ao iure sanguinis, mas não é, e também aspectos que se assemelham à naturalização, seriam um meio do caminho. Por que não é o iure sanguinis? Porque o estabelecimento desta nacionalidade ela vai ser por atribuição, por benefício da lei, com efeitos decorrentes a partir do dia seguinte ou do dia posterior a essa declaração de vontade dos pais perante o oficial consular, e aqui a gente vai ver nos pormenores como que isso vai se dar. E também para aqueles que nascerem após o 24 de maio, também a declaração de vontade, também por benefício da lei. O que difere da naturalização? A naturalização, a pessoa, o indivíduo, né? No caso que a gente está falando de menores, o indivíduo teria que preencher determinados requisitos para a obtenção da nacionalidade, para adquirir a nacionalidade, para que o Estado Nacional possa atribuir a nacionalidade para aquele indivíduo. Neste caso aqui, a criança, que a gente está tratando de filhos menores, né? A criança não tem que preencher nenhum requisito, basta que os pais compareçam à unidade diplomático-consular competente pelo território, né, pela residência, para então prestar esta declaração de vontade. Então, a declaração de vontade de aquisição, assim que está no texto da lei. Então, ela adquire a partir do dia seguinte a este comparecimento de ambos os genitores da criança para fazer a declaração de vontade. Então, a diferença é esta. Então, é automática nesse sentido, ou seja, a criança não precisa preencher nenhum requisito. Não é como a naturalização, que a pessoa precisa comprovar ser casada com um cidadão italiano ou que morou na Itália por pelo menos 10 anos ininterruptos, etc., que são outras modalidades de aquisição pela via da naturalização. Não é este o caso. Então é por benefício da lei, porque decorre da lei, mas é automática a partir do momento que os pais comparecem na rede diplomático-consular competente, na unidade, né, na representação diplomático-consular competente, para então prestar a declaração. Então, a exemplo do que nós já fizemos no vídeo anterior, nós vamos correr aqui todos os consulados. Então o vídeo vai ser separado em capítulos para que melhor vocês possam navegar aqui, então pode ir direto no consulado de competência da sua região. Lembrando também que nós vamos olhar aqui, então vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, para que vocês possam ver junto comigo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós estamos aqui vendo o caso do consulado vamos pegar aqui o caso do consulado de São Paulo. Primeiro caso aqui, então, vamos ver aqui o que mudou desde o último vídeo, né, que já tem mais de uma semana que nós fizemos, até hoje, né? Nós temos algumas novidades em alguns consulados, né? Primeiramente, a gente tem que ressaltar que os consulados estão dividindo, primeiro que eles colocam, né? A cidadania não vai ser mais por nascimento, e sim por benefício da lei, acabamos de falar, mediante uma declaração de vontade. Pede para não enviar novas certidões, né, pelo correio, né, e seguir as orientações abaixo. Então, parte-se desta premissa, né, os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento não são, com base nas novas modificações, automaticamente cidadãos italianos. A cidadania poderá ser adquirida. Então essa palavra é importante, é a palavra-chave aqui, né? Mediante uma declaração por parte dos pais ou do tutor, conforme os requisitos previstos na lei. Nesse sentido, distingue-se neste momento entre... Então todos os consulados, nós vamos ver que eles dividem entre caso 1 e caso 2, tá? Todos eles vão dividir. O caso 1 é o caso dos nascidos até o dia 24 de maio de 2025, tá?
existe uma problemática aqui também que depois a gente vai discutir, né? Então, que são os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento. Então aqui o filho tem que ser o pai tem que ser por nascimento, porque somente aqueles que tenham a cidadania atribuída por nascimento é que vão poder transmitir. Então, por exemplo, já os trentinos, que foram aqueles que obtiveram a nacionalidade pela Lei 379 de 2000, já não conseguem mais transmitir para os seus filhos, ou aqueles já nascidos e não registrados ainda, ou para aqueles a nascer. Então já não conseguem mais transmitir, porque também ali houve um reconhecimento de nacionalidade por benefício da lei. Ali também é. Então, se a gente tiver que fazer uma analogia, a gente tem que fazer com os trentinos, porque a cidadania dos trentinos ela decorria a partir do dia seguinte ao reconhecimento, né? Reconheceu, então ela não retroage até a data do nascimento, diferentemente da atribuição pelo ius sanguinis. Então era a previsão legal lá da 379 de 2000, que era a lei que vigorou, né, por um determinado período de tempo, foi inclusive postergada, para então que os cidadãos trentinos pudessem fazer o reconhecimento da nacionalidade. Aqueles que fizeram conseguiram, aqueles que não fizeram, então não tem mais condições de fazer, né? Bom, então, cidadãos por nascimento que eram menores de idade na data da entrada em vigor da lei, 24 de maio de 2025. Neste caso, os pais poderão apresentar a declaração de vontade, acompanhada da documentação completa e correta, até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de 2026, seguindo o procedimento descrito abaixo, caso 1. Então aqui, filhos já nascidos até o dia 24 de maio. E o caso 2, os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos após 24 de maio de 2025, então os novos nascidos, né? Neste caso, os pais deverão apresentar a declaração de vontade, acompanhada da documentação completa e correta, dentro de 1 ano a partir do nascimento ou do estabelecimento da filiação no caso de adoção, seguindo o procedimento descrito abaixo, caso 2. Em todos os casos, vai ser feito o agendamento via Prenota-me. Então, São Paulo vai ser pelo Prenota-me. Ainda não abriram vagas. Temos informações de que as vagas ainda não foram abertas. Aqui eles estão falando que vão garantir o atendimento a todos os requerentes com direito dentro dos prazos estabelecidos por lei. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, né? Então, para documentação do caso 1, nós já vimos no vídeo passado, vamos repassar aqui, só para repisar aqui essa questão, né? Agendar um horário através do portal Prenota-me. Nós vamos ver que nem todos os consulados estão adotando o Prenota-me, são apenas 2 que não estão, tá? O resto, todos das 7 repartições diplomático-consulares, missões, né, diplomático-consulares, porque tem a chancelaria consular da embaixada aqui no Brasil. Dos 7, 5 estão adotando o Prenota-me, apenas 2 não estão adotando o Prenota-me. Então, no dia do atendimento, deverá ser apresentada a seguinte documentação. Daqui o caso 1, tá? Menores até cidadãos menores em 23 de maio, dia anterior à publicação, tá? Aliás, dia da publicação da lei, né? Menores em 23 de maio. Declaração de vontade de aquisição, aqui tem um erro, né? Feclaração, né? Já estava, e eles não corrigiram ainda. Declaração de vontade de aquisição, né, que é apresentada pelos pais ou pelo tutor do menor estrangeiro. A mesma deverá ser previamente preenchida. Então, São Paulo requer que a pessoa leve a declaração previamente preenchida, mas assinada no dia do atendimento na presença de um funcionário designado do escritório consular, do consulado. Para baixar o formulário, com 2 os, clique aqui. Então nós vamos olhar depois. Certidão de nascimento original do menor, em inteiro teor, emitida pelo cartório nos 12 meses anteriores. Então aqui eles estão flexibilizando aquela regra dos 180 dias, né? Então a certidão pode ter até 12 meses, mas tem que ser de inteiro teor, traduzida, apostilada por tradutor juramentado e a tradução também apostilada. Aqui, todos os consulados vão fazer essa previsão no caso de filhos de pais não legalmente casados, né? Isso aqui já existia, né? Não é uma novidade para a gente, né? Filhos de pais não casados, então são os chamados filhos naturais, eles vão precisar de uma escritura pública declaratória, se não constar na certidão, tá? Foram declarantes os pais, ou seja, ambos os pais como declarantes, o que não é
é difícil de acontecer, mas é raro, né? Normalmente o pai, porque a mãe está parturiente, está no puerpério, e o pai que vai registrar a criança, né? Normalmente é o pai, né? Muito dificilmente ambos os pais, mas acontece, tem também casos assim, tá? Então, caso o menor já tenha completado 14 anos, também será necessária a sua presença. Então, tem o modelo de declaração para filho menor de 14 e modelo de declaração para filho maior de 14 anos. Isso aqui, gente, é para atender a uma exigência, na verdade, do Código Civil italiano, né? Nós temos lá uma previsão legal no Código Civil italiano de que o cidadão deve ser declarado, né? O nascimento deve ser declarado por ambos os pais no ato do registro. Se, por acaso, essa declaração não ocorre no ato do registro, ela pode ser feita a posteriori diante do oficial, ou do oficial do registro civil, ou de um oficial do cartório, né? Um oficial que aqui no caso seria um tabelião de notas, né? Por isso a declaração ela tem que ser feita por instrumento público perante um oficial de notas, então um cartório de notas. Lembrando que essa declaração de filiação, né, declaração de paternidade, maternidade, também deverá ser traduzida e apostilada, tá? E o comprovante de pagamento de 250 euros ao Ministério do Interior, antes do agendamento. Aqui, no caso, o agendamento, eles estão se referindo a antes do comparecimento, né? Não é que tem que pagar e depois agendar, né? Você pode agendar, você vai agendar para o dia X, daqui a 2, 3 semanas, digamos, e vai fazer o pagamento. É antes do comparecimento, né? Não é que a pessoa tem que pagar e depois para poder agendar, né? Já pode agendar já. Ministério do Interior, esse DLCI é Dipartimento Libertà Civile e Migrazione, Cittadinanza. Então, setor de cidadania lá do Ministério do Interior. Instituição bancária Posta Italiana, que é o Correios da Itália, né? São os Correios da Itália, que também tem serviços bancários, por isso. Então, a conta do Ministério do Interior italiano, é junto ao Banco Posta Italiana S.p.A. Aqui tem o IBAN, que é o número da conta, e a finalidade do pagamento, a causale del pagamento, muito importante que isso seja colocado, tá? Aquisição da cidadania conforme esse ex, né? Primeiro que aqui está em italiano, eu sugiro que vocês deixem em italiano também na finalidade lá do pagamento, né? Na causale. Acquisto cittadinanza ex, conforme articolo 4º, legge 91-92, oppure articolo 1,1 ter do Decreto-Legge número 36 de 2025, em nome de, nome e sobrenome do menor requerente. Então, nós temos que colocar essa causale aqui. Por que tem duas leis diferentes, né? Porque nós temos aí dois casos, né? É bom a gente lembrar que aqui nós estamos tratando da lei de conversão, que é o artigo 4º da lei 91/92, conforme modificado pelo decreto-lei, né? Ou seja, pela lei de conversão, que foi aqui, tramitou, né? Depois da tramitação do decreto-lei, houve a lei de conversão e ela alterou o artigo 4º, então por isso aqui. Porém, nós tínhamos o direito material também do decreto-lei, né, de quem nasceu nesse interregno, né, entre a emanação do decreto e a lei de conversão, o direito material que vigia à época era o direito do decreto. A lei de conversão passou a vigorar apenas a partir do dia 24 de maio de 2025, então entre 28 de março e 24 de maio de 2025, nós tínhamos de direito material o direito que era o próprio decreto-lei. Não era nem a Lei 91/92, nem a Lei de Conversão. Era o próprio decreto-lei na sua redação original, ou seja, antes das emendas, antes da Lei de Conversão. Então, por isso que aqui que nós temos ou, esse oppure significa ou. Então, é uma coisa ou a outra. Mas eu sugiro que vocês deixem assim, do jeito que está, não mudem nada, e só coloque aqui, em nome de, o nome e sobrenome do requerente menor de idade, tá? Aqui é o nome do menor de idade. E o BIC Swift Code é o código do Banco Posta Italiana, tá? E o valor euro 250. E agora chegamos no caso 2, né? Que é o artigo 4º, inciso 1º, bis, letra B da Lei 91/92. Então, filhos nascidos após 24 de maio de 2025. Neste caso, os menores deverão ser registrados até completar o primeiro ano de vida, seguindo o mesmo procedimento e apresentando a mesma documentação mencionada no caso 1,
Então, justamente nós vamos voltar lá no caso 1 e vamos ver que a documentação será a mesma. Uma questão que salta aos olhos aqui é a declaração de vontade de aquisição, né? Tanto no caso 1 como no caso 2, São Paulo não colocou aqui, não disponibilizou, como a gente vai ver outros consulados disponibilizaram, a declaração de vontade de aquisição é a mesma tanto para o caso 1 quanto para o caso 2. Mas nós vamos ver aqui que a declaração de vontade ela serve somente para o caso 1. Né, o texto dela lá, declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada até 31 de maio de 2026, esse é o caso 1, né, de crianças que já haviam nascido antes da lei de conversão do decreto, que tem até 31 de maio de 2026. Então este formulário aqui não é o formulário para nascidos pós-decreto, pós-lei de conversão. Mas eles não trouxeram aqui, alguns consulados trazem, então a gente vai ter que tomar emprestado de outros consulados até que o consulado de São Paulo finalmente possa disponibilizar. Então, até 31 de maio de 2026, pelos pais ou pelo tutor do estrangeiro, menor na data de 24 de maio de 2025, filho de cidadão italiano per nascita, ou seja, somente cidadãos por nascimento, que tiveram reconhecimento da nacionalidade pela via do ius sanguinis, tá? Nas condições do artigo 3 bis, inciso 1º, letras A bis e B da Lei 91/92. Exatamente esse que é o 3 bis. Então, quem teve o reconhecimento da cidadania, que está tratando dos pais, tá? Conforme o artigo 3 bis, então, filho de cidadão italiano por nascimento, conforme o artigo 3 bis, inciso 1º, letras A bis e B da Lei 91/92. Então, vamos lá. Hoje, aí o dia, né? O dia que a pessoa for comparecer no consulado. Diante de mim, nome, isso aqui é o nome, vocês vão deixar em branco, porque é nome e sobrenome do funcionário representante consular, indicar qual a função, se de capo dell'ufficio consolare ou de quem o substitui ou por delegação obtida, né? Ou seja, se é o chefe da missão diplomática, se é o cônsul, ou se é uma outra pessoa por ele encarregada. Então vocês vão deixar em branco porque a gente não sabe quem que vai receber, né? Obviamente que não vai ser o cônsul, né? Vai ser um funcionário consular com delegação de competência do cônsul, né? Lembrando também como que funciona, né, a organização dentro de um consulado, né? O consulado é o chefe da missão diplomática e ele pode atribuir mediante procuração, que ficam lá fixadas no albo pretório do consulado, fica lá então todas as procurações que ele dá para os funcionários, para exercerem as diversas atividades de registro civil, de funções de tabelionato, para redigir procurações públicas, etc. Tá? Então, compareceu fulano de tal, aqui é o nome do genitor italiano, tá? Ou genitora, né? Pai ou mãe italiano da criança, né? Nascido em local de nascimento aqui, dia tal, cidadão ou cidadã italiano, né? Aqui vai colocar italiano. Residente em endereço da pessoa, o qual me expôs ser o quê? Genitore ou tutore. Aí vocês vão colocar se é pai ou tutor da menor, aqui o nome do menor, nascido em, aqui o local de nascimento, no dia tal. E já falando do menor aqui agora, tá? Cidadão. Aqui que é a grande questão, né? Cidadania estrangeira possuída pelo menor. Então aqui vocês, né, infelizmente, vão colocar cidadão brasileiro, se nasceu no Brasil, né? Então, fulano de tal, repete o nome do pai, nome, sobrenome, data e local de nascimento, não sei se vai caber isso aqui tudo, né? Que é o pai ou mãe do referido menor, é cidadão italiano per nascita, por nascimento, ou seja, pelo iure sanguinis, e se encontra em uma das condições do artigo 3 bis, inciso 1º, letras A bis e B, da Lei de 91/92, e declara à vontade que o referido menor adquira a nacionalidade italiana. Para tal finalidade, me apresentou alternativas adquirir ou vi, né, os seguintes documentos: o assento de nascimento do menor, então aqui seria a certidão de nascimento menor, a certidão de cidadania estrangeira ou o reconhecimento do status de apátrida do menor, né? Isso aí é muito raro de acontecer. O assento de nascimento do pai ou da mãe, cidadãos por nascimento, ou certidão de cidadania italiana por nascimento do pai ou da mãe.
E aqui, eventual documentação adicional comprovante que um dos pais é cidadão italiano nos termos do artigo 3 bis, inciso 1º, letras A bis ou B da Lei 91/92, eventual documentação comprovante a qualidade de tutor ou a condição de único genitor do menor, né? A gente vê que essa documentação também, o tutor, né, tem uma declaração judicial, né, um compromisso judicial que precisa ser traduzido e apostilado também, no caso do tutor, ou a condição de único genitor do menor. Quando que um menor só tem um único genitor? Quando não existe na certidão de nascimento a indicação do pai, só tem a indicação da mãe. Obviamente a mãe é sempre conhecida, o pai às vezes é desconhecido, né? Então, e também quando um dos pais vem a falecer, né? O pai ou a mãe vem a óbito. Então, no caso, ele estaria sendo... Aí, no caso, vai ter que trazer também a certidão de óbito do pai falecido ou mãe falecida da criança, né? Já que quanto me foi exposto consta dos documentos apresentados acima, recebo tal declaração. Os documentos apresentados ou adquiridos, munidos do meu visto, insiro no volume dos anexos a este registro. O declarante, aqui então vai ser a assinatura ou a declarante, né? Faltou aqui la dichiarante, que é o nome do genitor, a assinatura, na verdade, do genitor italiano. Il console ou per il console, aqui no caso, então, o chefe da missão diplomática ou quem por ele for indicado. Então, aqui a gente aprendeu a redigir, a preencher, na verdade, né? A declaração de vontade. Lembrando que essa declaração de vontade tem que ser pré-preenchida para o consulado de São Paulo, tá? Tem que ser previamente preenchida, mas não assinada. Assinar somente no dia do atendimento na presença do funcionário. Então não vão assinar, vão levar com o campo de assinatura em branco. Bom, pessoal, isso aqui era o Consulado de São Paulo. Vamos ver aqui Curitiba. Curitiba, então, filhos menores de cidadãos não exclusivamente italianos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Mesma coisa, não vai ser mais por nascimento e sim por benefício de lei, com efeitos a partir do dia seguinte à declaração assinada por ambos os pais. Importante, não enviem certidões de nascimento e sentenças pelo correio. Eventuais documentos recebidos não poderão ser processados e, portanto, serão devolvidos. Seguir atentamente as orientações a seguir. A premissa, então, é a mesma. As crianças não serão automaticamente cidadãos italianos. A cidadania poderá ser adquirida, palavra-chave, mediante uma declaração por parte dos pais ou do tutor legal, conforme os requisitos previstos na lei. Nesse sentido, distingue-se, neste momento, entre, mesma coisa, caso 1 e caso 2. Filhos menores, caso 1, filhos menores de cidadãos italianos por nascimento que eram menores de idade na data de entrada em vigor da lei. Então, apresentar a declaração de vontade acompanhada da documentação completa e correta até às 23 horas e 59 minutos, hora de Roma, de 31 de maio de 2026. E os filhos nascidos após 24 de maio de 2025, até um ano a partir do nascimento ou da data do estabelecimento da filiação. Então, também aqui no caso de Curitiba, portal Prenota-me, agendamentos feitos através do portal Prenota-me. Então aqui caso 1, vamos ver a documentação, é muito parecida com a de São Paulo, só vai mudar se tem que levar a declaração pré-preenchida ou não, tá? Vamos ver aqui. Então, será necessário agendar um horário por meio do portal Prenota-me, isso aqui a gente já tinha visto, né? No dia do atendimento, deverá ser apresentada a seguinte documentação: declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada pelos pais, a mesma coisa, né? Só que aqui, gente, em Curitiba, diferentemente de São Paulo, a declaração será fornecida no guichê consular e deverá ser preenchida e assinada no momento do agendamento. Ou seja, você não precisa, tanto que nem tem aqui o modelo de declaração para você baixar, preencher e levar pré-preenchida, porque a declaração vai ser entregue lá no momento. Então não precisa se preocupar com nenhuma declaração de vontade. E a certidão de nascimento original do menor estrangeiro, né, que eles estão chamando de estrangeiro, em inteiro teor, emitida pelo cartório nos 12 meses anteriores, ou seja, estão flexibilizando aqui a questão da data da certidão, né? Pode ser dos 12 meses anteriores. Apostilada e traduzida para o italiano, tradutor juramentado, e apostilada, né? Acompanhada de um documento de identidade de ambos os pais. RG é o Registro Geral do Brasil, então um documento brasileiro, carteira de identidade italiana ou passaporte válido. Então não fala se é italiano ou se é brasileiro. Então o passaporte aqui pode ser ambos, tá? A gente vai ver que tem consulados mais restritivos com relação a isso, né?
Caso o menor tenha nascido de pais não legalmente casados ou que tenham se casado antes do nascimento do filho, ou que tenha, aliás, desculpa, antes do nascimento civil dos genitores, e se a certidão de nascimento não contiver a expressão foram declarantes os pais, deverão então fazer esta escritura pública, né? Que aí tem o modelo para quem já completou 14 anos, que será necessária também a sua presença, porque lá sim está no Código Civil, né, italiano. Então a declaração, quando essa questão dos 14 anos está no Código Civil italiano, pode parecer estranho, porque é estranho para o direito brasileiro, mas essa declaração é feita com a luz do direito italiano, tá? Porque se a gente vê a declaração para filho menor de 14, a gente vai ver que ele não precisa assinar, mas a de filho maior de 14, a gente vai abrir aqui para vocês verem, vamos ver aqui, maior de 14 anos, né? Que é uma escritura pública feita em cartório de notas, e aqui está dizendo que, olha, presente também a este ato, o filho reconhecido por essa declaração acima qualificado, concordando expressamente com os termos da presente escritura. É essa questão aqui que o cartório do Brasil não faz. Assina juntamente com o ora outorgante para todos os fins e efeitos necessários. Não faz para quem? Para menores de 14 até os 16 anos, porque o Brasil adota como capacidade a incapacidade, teoria da capacidade, a incapacidade absoluta até os 16 anos. Ela se torna relativa entre 16 e 18 anos e plena somente a partir dos 18 anos. Então, a capacidade plena só é atingida com 18 anos. E entre 14 e 16, a gente não pode pedir para a criança assinar a escritura pública. Então, o cartório vai se recusar, e vários clientes já aconteceu isso com eles, né? E nos sinaliza isso e eu falo, olha, então tira esse, assina juntamente com o ora outorgante. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer com que a criança assine um documento brasileiro, ainda que seja produzido para surtir efeitos num ordenamento jurídico estrangeiro, mas pela lei do Brasil, o menor não pode assinar. O menor que tenha entre 14 e 16 anos, ele não pode ainda assinar. Ele pode estar presente e concordar expressamente, porque aí a vontade dele é expressa pelos próprios pais, né? Mas ele não pode assinar. Então temos esse... Mas aí é só tirar para resolver esse problema, é só tirar essa frase aqui, assina juntamente com o ora outorgante para todos os fins e efeitos necessários. Tirando isso, funciona, porque no Código Civil italiano não pede para que a criança assine o documento, tá? Precisa apenas que ela demonstre o consentimento. E aqui fica claro que, olha aqui, então ele concorda expressamente com os termos da presente escritura. Então aqui já está declarado, tá? Então voltando aqui, o comprovante de pagamento de 250 euros, feito antes do agendamento, aqui, antes do comparecimento, né? Ministério do Interior, mesma coisa, instituição bancária, mesma coisa, Poste Italiane, a mesma conta, e a finalidade do pagamento, a causale del pagamento, copiar tudo aqui em italiano mesmo, tá? Falar lá com o seu gerente de banco, isso aqui é uma operação de câmbio. Lembrando também que, sendo uma operação de câmbio, a gente precisa entender que tem que chegar exatos 250 euros na conta do Ministério do Interior, nem mais, nem menos. Então, quem for fazer através de casa de câmbio e não for fazer através da rede bancária brasileira, né? Vocês sabem que tem uma taxa, né, que tem que ser paga para fazer a operação de câmbio. Então, na conta do Ministério tem que cair exatos 250 euros. Eu já vi casos aqui de pessoas que acabam pagando a mais porque inclui a taxa no pagamento. Não pode. Não pode ser nem para mais e nem para menos. Tem que ser exatamente 250 euros câmbio do dia. Então aqui o código Swift Code do banco, né? Esse é um código bancário do Banco Poste Italiane. É igual para todos os que têm conta na Poste Italiane. E o caso 2 fala aqui que é a mesma documentação do caso 1. Aqui está certo porque ele não colocou a declaração de vontade, né? Então está certinho, Curitiba está certinho, tá? Não temos notícia ainda de abertura de agendamentos no Prenótimo para Curitiba também. Vamos passar então para Porto Alegre. Porto Alegre, então,
Novos casos de aquisição, né, da cidadania no exterior, filhos menores de cidadãos não exclusivamente italianos que não transmitem automaticamente a cidadania. Então, a cidadania poderá ser adquirida por meio de declaração de vontade dos pais acompanhada da documentação necessária. Não será mais por nascimento e sim por benefício da lei, com efeitos a partir do dia seguinte à declaração. Importante, não envie mais documentos pelo correio, premissa, mesma premissa. E caso 1 e caso 2, mesma coisa, né? Caso 1, filhos menores, né, na data de 24 de maio, e depois, caso 2, filhos menores nascidos após 24 de maio de 2025, terão até 1 ano a partir do nascimento ou da data do estabelecimento da filiação. Também Porto Alegre, agendamento pelo Prenota-me, tá? Acabei clicando aqui, não era para clicar. Vamos voltar. De forma a garantir o pleno atendimento de todos os requerentes com direito dentro dos prazos estabelecidos por lei. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo, né? Então, a documentação para o caso 1 será necessário agendar, então, um horário por meio do portal Prenota-me e aqui no dia do atendimento, então, até 31 de maio de 2026, deverá ser apresentada a seguinte documentação: declaração de vontade de aquisição, e a declaração será preenchida e assinada no dia do atendimento. Então, da mesma forma que Curitiba, Porto Alegre está dizendo que a declaração será entregue para preenchimento e assinatura no dia do atendimento, ou seja, no guichê, na presença de um funcionário designado do escritório consular. Certidão de nascimento original do menor, em inteiro teor, mesma coisa, nos 12 últimos meses, traduzida e apostilada. E aqui a questão da escritura pública declaratória de filiação, de paternidade ou maternidade, no caso de pais não casados ou que tenham se casado após o nascimento do filho, né? Nós temos esses dois casos também, né? A única exceção aqui para não ter que fazer essa escritura pública é se na certidão estiver constando foram declarantes os pais. Ou seja, ambos os pais comparecem como declarantes na certidão de nascimento da criança. Então tem que ler a certidão e ver. Ou se você fizer um exercício de memória e se lembrar do dia que você foi registrar o filho, se foram ambos os genitores ou apenas um deles, né? Normalmente o pai, a gente já viu aqui. Também traduzida e apostilada, e o comprovante de depósito efetivado, ou seja, ao Ministério do Interior no valor de €250, aqui é mesmo título, né? Ministério dell'Interno Cittadinanza, Instituição Bancária Posta Italiana, a conta é sempre a mesma, tá, gente? Mas é bom ver aqui o seu próprio consulado, a sua repartição diplomática consular, porque esses dizeres aqui podem mudar, tá? A gente vai ver que muda. Alguns consulados mudam, tá? Aquisição da cidadania conforme o artigo 4º ou artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 36, em nome de nome e sobrenome do menor requerente, o Swift Code e o valor, né? Caso 2, também, filhos nascidos após 24 de maio de 2025 deverão ser registrados até completarem o primeiro ano de vida, seguindo o mesmo procedimento apresentando a mesma documentação do caso 1. E aqui nós temos já questões que não nos dizem respeito para este vídeo. Então, finalizado aqui, mesma coisa de Curitiba, mesma coisa de São Paulo, Prenota-me. A única diferença é que, assim como Curitiba, Porto Alegre não está exigindo levar a declaração de vontade preenchida, vai ser entregue lá na hora no consulado. Vamos partir para Belo Horizonte. Belo Horizonte é um caso específico, né? Diferente dos demais. Então vamos ver aqui, primeiro que eles não apresentam a parte em português, nós vamos ler a parte em italiano, né? A parte em português está vazia, vamos ver se eles já preencheram a parte em português. Não, está tudo em branco. Tá? Então nós vamos ter que ler em italiano. Novos casos de aquisição da cidadania italiana no exterior, filhos menores de cidadãos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Então, os filhos menores em 23 de maio podem ter a cidadania por benefício da lei, novamente aqui, se ambos os pais ou o tutor apresentarem até o 31 de maio de 2026 a declaração de vontade de aquisição da cidadania. Os filhos menores em 23, aqui é importante, tá? Isso é uma diferença que não tem em nenhum outro consulado.
Os filhos menores em 23 de maio de 2025 que se tornam maiores deverão apresentar a declaração pessoalmente, ou seja, então se tornar maior, né, porque óbvio que existe essa possibilidade, né, dele se tornar maior, deverão apresentar a declaração pessoalmente. Para apresentar a declaração é necessário preencher um pedido e enviá-lo por correio ao endereço do Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte. Vamos ver aqui, então, Belo Horizonte adota uma sistemática contrária dos demais casos, né? Ao invés de você agendar um horário e comparecer no consulado, você tem que enviar a documentação através de um pedido para comparecimento. Ele vai ser analisado juntamente com a documentação que a gente vai ver agora, e aí sim ele vai... o consulado vai, depois desta análise que ele fizer, o consulado vai convocar a pessoa para comparecer diante do oficial consular, né? Para fazer a assinatura, preencher e assinar a declaração de vontade, e também para apresentar o comprovante do pagamento dos 250 euros necessários para completar o procedimento. Então, enviar a documentação por correio ao endereço do consulado, aos cuidados do setor de cidadania, pedido de declaração de vontade de menores até 23 de maio de 2025, Rua Lagoas, endereço do consulado, tá? Então, para apresentar, então vamos ver aqui este pedido, né? Então, é isso aqui que vai ter que ser preenchido, né? E apresentado nessa documentação preliminar, que tem que ser enviada para o consulado de Belo Horizonte. Declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada até 31 de maio de 2026 pelos pais ou pelo tutor do estrangeiro menor na data de 24 de maio de 2025, filho de cidadão italiano por nascimento nas condições do artigo 3 bis, inciso 1º, letra A, B, da Lei 91/92. Então, é exatamente isso. E aqui nós preenchemos. Óbvio que a gente faz para os nossos clientes, a gente já manda com toda a documentação exigida aqui, o preenchimento dessa declaração. Então, é um pedido. Isso aqui não é a declaração de vontade, tá, gente? É um pedido para que o consulado, então, possa analisar, e o envio é feito dentro de janelas. A primeira janela, inicialmente, é do dia 1º ao 31 de julho. Fará fé a data da expedição. Antes estava escrito fará fé o timbro postale. Aqui eles mudaram os dizeres, porque o carimbo postal, mas é a mesma coisa, porque na hora que você envia, eles colocam carimbo postal, né? E então, que é o mesmo da data de expedição, é a mesma coisa, né? E aqui eles acrescentaram recentemente isso aqui, olha, em função da carga de pedidos, né, da quantidade de pedidos recebidos pelo Departamento de Cidadania, não é possível confirmar a recepção dos pedidos enviados por correio. Para satisfazer tal exigência, aconselha-se a contratar junto ao correio, né, o serviço de carta registrada, de modo a poder rintracciare, né, a entrega, né, para você localizar a entrega no site dos Correios, né? Depois da análise, então, dos pedidos recebidos neste período, serão abertas novas janelas para o envio de outros pedidos. A abertura de novas janelas será publicada nas notícias do site e também nas redes sociais deste Consulado Geral. Então, o que tem que ser colocado juntamente com este pedido aqui, né? A seguinte documentação: cópia do passaporte, preferencialmente italiano. Aqui nós tivemos também uma mitigação, porque antes estava assim, cópia do passaporte italiano ou carteira de identidade italiana. Aqueles já, depois que a gente fez não sei, talvez, não sei se por conta nossa, mas nós fizemos uma indagação lá para o consulado para saber se poderia ser outros. É óbvio que a gente já estava mandando documentos para quem não tem, né? Até porque, se a gente for pensar, o passaporte é um documento de viagem, não é um documento obrigatório. É óbvio que é o documento de identificação de um cidadão italiano que mora no exterior. Então, é interessante que ele tenha, né? Mas não é obrigatório, né? Ele é um documento de viagem, né? Bom,
Cópia do passaporte preferencialmente italiano, então já aqui nós podemos anexar o brasileiro caso não tenha o italiano ou o italiano esteja vencido. Mas mesmo vencido a gente costuma colocar os dois. Põe o italiano vencido, a cópia dele, e também o brasileiro, válido, né? Ou carteira de identidade preferencialmente italiana ou brasileira, né? Porque aqui preferencialmente quer dizer, se não tiver italiana, pode ser brasileira, do genitor italiano. Agora do genitor estrangeiro, né? Cópia do passaporte estrangeiro válido do genitor estrangeiro ou documentação que comprove a condição de único genitor, que a gente já viu aqui o que é único genitor, ou de tutor do menor e respectiva tradução juramentada de ambos, e ambos com apostila, ou seja a condição de único genitor, que seria o assento de óbito do outro genitor, ou o tutor, aquele compromisso que é assinado no Poder Judiciário e a nomeação dele como tutor, né? Também traduzido e apostilado. O assento de nascimento, então já tem que mandar, juntamente com este pedido, também a certidão de nascimento traduzida e apostilada no menor. O assento, aqui, outra questão que difere da BH dos demais consulados, tá? E a gente vai ver que se repete também para Brasília, a Chancelaria Consular da Embaixada de Brasília, que é o assento de nascimento do genitor italiano emitido pelo respectivo município italiano, no qual conste a cidadania italiana por nascimento, se a cidadania não foi reconhecida neste consulado geral. Então, se não foi feita no consulado de Belo Horizonte, vai ter que pedir uma certidão italiana no município italiano, e a gente viu no último vídeo a questão da anágrafe online, né? Que depois nós vamos ver aqui, eu vou comentar com vocês rapidamente as respostas que nós tivemos. Eventual declaração de reconhecimento da paternidade e maternidade e respectiva tradução juramentada, ambos munidos de apostila. Ou seja, aqui nós estamos novamente falando daquela escritura pública declaratória quando os pais não são casados, tá? Se o menor aqui seria declaração de reconhecimento da paternidade e maternidade, não é de pais não casados, é no caso de reconhecimento mesmo da paternidade, tá? Se o menor tiver nascido de pais não legalmente casados ou na sua certidão de nascimento não estiver escrito foram declarantes os pais, será necessário apresentar o pedido de transcrição, aqui uma outra questão própria de Belo Horizonte, que era o que a gente mandava antes, né? Esse pedido aqui de transcrição, né? Vamos abrir para vocês verem, que era o que a gente... não está abrindo mais aqui no browser. Achei que fosse abrir aqui. Da data... Então, pedido de transcrição de nascimento assinado por ambos os pais e um ato público de reconhecimento de paternidade e maternidade, que é a escritura pública declaratória, tá? De paternidade e maternidade, assinado pelo pai que, no ato do nascimento do filho, não conste ter declarado explicitamente o seu nascimento, que é justamente aquele que não compareceu, né? Isso para suprir aquela exigência do Código Civil italiano. No caso que o filho não tenha ainda completado 14 anos, é necessário que no ato público conste que o pai declarante do nascimento, no ato do nascimento, tenha dado o seu consentimento ao reconhecimento conforme modelo. Aí nós temos o modelo de filhos menores de 14 anos, e no caso em que o filho já tenha completado 14 anos, será necessário que no ato público, né, na escritura pública, conste o seu consentimento ao reconhecimento, conforme o modelo de declaração de filho maior de 14 anos, que está aqui. Então, em ambos os casos, essa escritura pública, que será feita a partir deste modelo, também deverá ser traduzida e apostilada, tá? E aqui outras questões menos comuns, né? Que eventual sentença judicial de reconhecimento da paternidade e maternidade, respectiva tradução juramentada. Então, se o filho foi reconhecido posteriormente ao nascimento pelo pai ou pela mãe, é mais difícil, mas pelo pai, e vai ter que trazer também a sentença judicial de reconhecimento de paternidade, tá? Traduzida e apostilada. E aqui casos menos comuns, né?
eventual sentença de adoção, judicial de adoção, durante a menor idade e respectiva tradução juramentada com apostila. E aqui, menos comum ainda, reconhecimento do status de apolidia, ou apátridia, né, apátrida, né, do menor e respectiva tradução juramentada, ambos munidos de apostila. Então, ainda tem mais um detalhe, né? Este consulado geral se reserva o direito de requerer documentação complementar, se considerar necessário. Uma vez concluída a análise da documentação enviada, o Departamento de Cidadania do Consulado vai fixar um agendamento por e-mail e para a assinatura da declaração de vontade, aqui já é a declaração de vontade, na presença do funcionário encarregado. O procedimento será considerado completado após a assinatura da declaração por ambos os pais ou pelo tutor e a apresentação da prova do depósito de €250 efetuados ao Ministério do Interior com as seguintes coordenadas bancárias, né? Ministério do Interior, a mesma coisa, Instituição Posta Italiana, o código IBAN, que é o código da conta, e a causale del pagamento, aqui já está diferente dos outros, tá? Então, nós temos que tomar cuidado para fazer exatamente conforme diz o consulado de cada território. Acquisto cittadinanza, que já está a aquisição de cidadania, conforme o artigo 1º, inciso 1º, ter do Decreto-Lei 25, e nome e sobrenome do menor requerente. Então, aqui está citando, né, o direito material do decreto, muito embora, né, gente, a gente sabe que o decreto ele não existe mais, né? Ele não produz mais efeitos. Ele produziu efeitos apenas entre o dia 28 de março, que foi o dia da publicação, na verdade, entre o dia 29, né, na verdade, porque é dia seguinte da publicação no diário, na Gazeta Ufficiale, é 28 de março, e produziu efeitos até a data da sua conversão em lei. Então aqui é uma atecnia do Consulado de Belo Horizonte está trazendo isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que, em se tratando de matéria consular, é aquele velho ditado, nós temos que dançar conforme a música. Então, se eles colocaram aqui uma lei que já não existe mais, vai ter que fazer desse jeito, porque o direito material hoje em dia é o direito da lei de conversão do decreto-lei, não o decreto-lei. Então, não faz mais sentido falar de decreto-lei, sim, da lei de conversão. Nome e sobrenome do menor requerente. Mas não temos que discutir nada, temos que apenas fazer do jeito que está aqui, né? Porque senão eles podem criar caso, é isso que eu estou dizendo. É óbvio que a gente pode, né, questionar, discutir, não estou dizendo isso, mas a gente, se quiser não criar problema e perder €250, né, acho melhor fazer exatamente do jeito que está aqui, tá? A minha sugestão para vocês. E BIC Swift Code é a mesma também, da Posta Italiana, e o valor €250. E agora, filhos nascidos após 24 de maio, também tem o mesmo procedimento, é muito parecido, mas mudam algumas coisas, tá? Então, podem ter a cidadania por benefício da lei se ambos os pais, em até 1 ano do seu nascimento, apresentem a declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana. Para apresentar a declaração, também é necessário preencher um pedido. Esse pedido estava errado, eles atualizaram agora, recentemente, há poucos dias, estava o mesmo formulário de lá de cima. Agora eles atualizaram esse formulário aqui. Aqui, declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor do menor estrangeiro em até 1 ano da data de nascimento do menor ou da data posterior em que foi estabelecida a filiação. Então aqui realmente eles atualizaram aqui o formulário, estava o mesmo lá que aquele que tem que ser registrado em até 31 de maio de 2026. Então aqui eles estão fazendo de forma correta. Então a mesma coisa, né? Só vai mudar aqui no envelope, você vai ter que colocar outros dizeres, que é o pedido de declaração de vontade para nascimentos a partir de 24 de maio de 2025. Em função da grande carga de trabalho, não é para ficar perguntando para o consulado se eles receberam ou não, então, primeira janela também, 1º a 31 de julho, e fará fé a data da expedição, a data do envio nos Correios, né? Após a análise dos pedidos, vão chamar para apresentar, então, para assinar a declaração de vontade e apresentar lá no consulado, no dia do agendamento, o comprovante de pagamento lá dos €250, né? Então, a esses pedidos preliminares
deverá ser anexada a seguinte documentação: cópia do passaporte, a mesma coisa, mudaram, né? Preferivelmente italiano, ou carteira de identidade preferivelmente italiana, cópia do passaporte estrangeiro válido, do genitor estrangeiro, e o assento de nascimento da criança, que seria o inteiro teor, também com tradução juramentada, apostilada, o assento de nascimento do pai italiano emitido pelo município italiano, mesma coisa, que conste o tipo de obtenção, né, o tipo de reconhecimento, se foi por iure sanguinis, tá? Eventual declaração de reconhecimento de paternidade, respectiva tradução juramentada, aquela escritura pública, né, de reconhecimento de paternidade. E aqui, o reconhecimento da filiação no caso de filhos de pais não casados e que não conste foram declarantes os pais na certidão de nascimento, tá? Respectiva aqui também traduzido e apostilado, tá? De acordo com os modelos, se o filho for menor ou maior de 14 anos. Então, também traduzido e apostilado e a mesma coisa, tá? Aí o consulado vai fazer a convocação por e-mail para assinatura da declaração de vontade e apresentação do pagamento. Então, não é para pagar antes. BH, então, não é para pagar, é para esperar eles convocarem você para dizerem que está tudo ok, então venha, compareçam os pais e tragam o comprovante de pagamento da taxa dos 250 euros, tá? Bom, aqui já tem outras questões, que é o artigo 1º, já não tem mais a ver com o escopo deste vídeo, né? Então, nós estamos tratando apenas de filhos menores e vamos, então, para Brasília. Aliás, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro temos uma novidade, que é a abertura do calendário para filhos menores nascidos, faltou o S aqui, antes do dia 24 de maio, e a abertura do calendário para filhos menores nascidos depois do dia 24 de maio de 2025 já estão abertas. Então, 15 de julho foi publicado hoje, né, no Consulado do Rio de Janeiro. Hoje, então, abertos os agendamentos para filhos menores lá no Prenota-me, o primeiro consulado que vai abrir, né? Vai abrir a partir do dia 22 de julho, que informou, pelo menos, né, que vai abrir, né? Informamos que a partir do dia 22 de julho estarão disponíveis neste consulado geral novos agendamentos para o reconhecimento da cidadania. Então, é uma novidade aqui do Consulado do Rio de Janeiro, o único que já se antecipou e já. Então, informamos que a partir do dia 22 de julho estarão disponíveis neste Consulado Geral novos agendamentos para o reconhecimento da cidadania italiana por aquisição em favor de filhos menores nascidos antes de 24 de maio de 2025, o famoso caso 1, e filhos menores nascidos depois de 24 de maio de 2025, caso 2. Desde que preencham os requisitos indicados no link. Nascimento, Consolato Generale d'Italia, Rio de Janeiro. Solicita-se o agendamento seja realizado por meio da plataforma Prenota-me, tá? O agendamento deve ser feito para o filho menor de idade, agendamento individual, sendo possível agendar até no máximo 3 filhos, agendamento múltiplo. Então, quem tiver mais de 3 filhos para serem registrados deverá fazer 2 agendamentos. Ambos os pais devem comparecer pessoalmente no momento da declaração de vontade com a seguinte documentação: declaração de vontade de aquisição da cidadania, certidão de nascimento na versão inteiro teor, caso menor não tenha. Aqui está repetindo a documentação que a gente já viu, tá? Então, é a mesma coisa. Então, vamos lá para a documentação no caso do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, ele criou os formulários, né? A declaração de vontade. A mesma coisa que caso 1 e caso 2, né? Caso 1 para os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, que eram menores na data de entrada em vigor da lei, 24 de maio de 2025, então tem até 23,59 do dia 31 de maio de 2026 para registrar os filhos. E filhos menores de cidadãos italianos por nascimento nascidos após 24 de maio de 2025, que vão ter até um ano da data de nascimento da criança ou do estabelecimento da filiação, caso 2. Em ambos os casos, serão progressivamente disponibilizadas nas próximas semanas datas para o agendamento no portal Prenota-me. Acabei apertando aqui no Prenota-me, de forma a garantir o atendimento de todos os requerentes com direito dentro dos prazos estabelecidos por lei.
Então, caso 1, filhos menores, em 23 de maio. Será necessário agendar um horário no Prenotame, vai abrir então a partir do dia 22 de julho, já vai estar disponível. Então, para quem já tiver com a documentação pronta, já pode agendar pro dia 20, lá no dia 22 de julho. Será necessário agendar então, no dia do atendimento, tem que apresentar a seguinte documentação. Vamos ver como que o Rio está se comportando, né? Você tem que levar a declaração de vontade já preenchida, você vai assinar lá na hora. Vamos ver. Declaração de vontade de aquisição, que é da cidadania italiana, apresentada pelos pais ou tutor do menor estrangeiro. A mesma deverá ser previamente preenchida, mas assinada no dia do atendimento na presença do funcionário designado pelo escritório consular. Para baixar o formulário, clique aqui, declaração de vontade para menores em 23 de maio. Então aqui é a declaração de vontade para menores de idade, a mesma coisa então do consulado de São Paulo, tá? Por que a mesma coisa do consulado de São Paulo? Porque também em São Paulo você tem que levar a declaração pré-preenchida e deixar para assinar lá na presença do funcionário. Então também no Rio. Também deverá ser previamente preenchida, mas assinada no dia do atendimento. Certidão de nascimento original do menor, inteiro teor, dos últimos 12 meses, traduzida e apostilada. Então, aqui no caso de filhos de pais não legalmente casados, a mesma coisa, a escritura pública declaratória de paternidade e maternidade. Aí o modelo, filho menor de 14 e modelo de declaração para filho maior de 14. Feita em cartório, por instrumento público, né, escritura pública, e também deve ser traduzido e apostilado e o comprovante de pagamento de 250 euros, com os seguintes dados: Ministério do Interior, Instituição Bancária Posta Italiana, o IBAN, que é o número da conta, a causa do pagamento, aquisição da cidadania conforme artigo 4º ou artigo 1º do Decreto-Lei em nome e sobrenome do menor requerente. E o Swift Code, mesma coisa. O caso 2, então aqui o Rio de Janeiro vai trazer a declaração de vontade para o caso 2 que São Paulo não trouxe. Aí que eu estou falando para pegar emprestado. Por quê? Vamos ver. Então, filhos nascidos após 24 de maio de 2025. Neste caso, os menores deverão ser registrados até completar o primeiro ano de vida, seguindo o mesmo procedimento e apresentando a mesma documentação mencionada no caso 1. De fato, então, eles mudaram aqui o site, tá? Porque o Rio tinha colocado aqui o formulário, a declaração de vontade, eles mudaram de ontem para hoje, tá? Que eu tinha visto aqui ontem, que eles tinham a declaração, eles tinham repetido aqui, eles estão falando, remetendo ao caso 1. Só que aqui, o filho nascido após 24 de maio de 2025, nós temos um problema, porque essa declaração de vontade aqui, ela é para menores até dia 23 de maio. Então, que terão até 31 de maio de 2026. Então, não é essa declaração de vontade, tá? Infelizmente, o Rio tirou, que eu estava dizendo para o pessoal tomar emprestado a declaração do Rio. Mas não, infelizmente, eles tiraram, mudaram de ontem para hoje o site, tá? Então é isso, Rio de Janeiro. Então vamos para o último, Recife, que não tinha no nosso último, aliás, Brasília, desculpa. Novos casos de aquisição da cidadania no exterior, filhos menores de cidadãos não exclusivamente italianos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Não enviar mais documentos, aí o caso 1 e caso 2. Caso 1, filhos menores na data de 23 de maio. Brasília é diferente, não tem Prenotame e não tem, então, o agendamento. Tem que ser feito, tem que ser pedido por e-mail, nesse aqui, brasilia.statucivile@essere.it. Então, vai ter que mandar através de e-mail, não tem Prenotame, não é para agendar através de Prenotame, ou seja, agendar através de e-mail. Então, nós temos já 2 exceções ao Prenotame, Belo Horizonte e a Chancelaria da Embaixada de Brasília. Então, no dia do agendamento, deverá ser apresentada a seguinte documentação: declaração de vontade de aquisição, que vai ser fornecida no momento, então não tem formulário nenhum para preencher, apresenta no momento, assina no momento. Certidão de nascimento do pai ou da mãe, aqui também, assim como Belo Horizonte, extrato, né, da certidão de nascimento do pai ou da mãe, cidadãos por nascimento, ou certificado de cidadania italiana por nascimento do pai ou da mãe, a ser solicitado ao competente município italiano.
certidão de nascimento de inteiro teor, emitida pelo cartório dos 12 últimos meses do menor, né, aqui do filho menor, tá? A traduzida e apostilada para o italiano. Então, filhos de pais não legalmente casados ou nascidos antes do casamento dos pais, a escritura pública declaratória de paternidade e maternidade, tá? Então, modelo aqui também, mesma coisa, modelo para filho menor de 14 e maior de 14. Também deverá ser traduzida e apostilada. E o comprovante de pagamento dos 250 euros, vamos ver aqui, finalidade do pagamento, acquisto cittadinanza também, mesma coisa, dos demais consulados, apenas um aí que estava, acho que o de Belo Horizonte, né? O de Belo Horizonte é diferente em tudo, né? Inclusive aqui cito o direito material só do decreto lá em Belo Horizonte. Aqui em Brasília não. Aqui em Brasília tá os dois, tanto a lei de conversão, a lei 91/92, conforme modificada pela lei de conversão, ou o decreto 36 de 2025, né? E o Big Swift Code é o mesmo, euro 250, e o caso 2, neste caso, os menores deverão ser registrados até o completamento do primeiro ano de vida, segundo o mesmo procedimento e apresentando a mesma documentação mencionada no caso 1. Então, remete-se ao caso 1, ok? Só muda os prazos, né? Então, Brasília também tem essa questão de pegar certidão na Itália do genitor italiano, constando a modalidade de reconhecimento da cidadania, tá? Se é iure sanguinis ou por outra modalidade. Por fim, nós vamos olhar aqui o consulado de Recife, que no último vídeo não tinha publicado nada ainda e agora já publicou as regras, né? Então, informa-se com a conversão em lei, informações sobre o reconhecimento por parte de maiores de idade, não é o caso nosso, informações sobre requisição não é o caso, reconhecimento para filhos menores, já é o nosso caso aqui deste vídeo, né? Aqui começa a nos interessar. Os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos no exterior, não são automaticamente italianos, mas por meio de declaração formal dos pais. Então, aqui nós temos também caso 1 e caso 2, filhos de cidadãos italianos por nascimento que eram menores em 24 de maio. Então, os pais poderão apresentar a declaração de vontade, acompanhada da documentação completa e correta, até 31 de maio. E o caso 2 aqui, que eles não citam, né? Caso 1, caso 2. Eles preferiram tratar assim, né? Para filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos após 24, terão 1 ano a partir do nascimento ou estabelecimento da filiação. Então, para o procedimento completo, clique aqui, né? Então, vamos clicar primeiro no procedimento de filhos menores de cidadãos italianos que eram menores em 24 de maio. Vamos ver o que eles estão pedindo, se a declaração de vontade tem que ser apresentada. Vamos ver aqui, deixa eu abrir a página. Então, vamos ver como é que Recife está se comportando, né? Vamos ver se abre aqui. Então, vamos. Não está abrindo. Está rodando aqui a bolinha e não está abrindo. Será que eu perdi a conexão aqui? Bom, não está abrindo, gente. Então, Recife está demorando para abrir. Bom, enquanto vai abrindo, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, né? Bom, não tá. Vamos ver se algum outro link abre. Segundo o procedimento disponível neste link. Para o procedimento completo, clique aqui. Vamos ver se outro link abre. Filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos após 24 de maio. Também não está abrindo. Vamos tentar este último. Bom, também não está abrindo, gente. Infelizmente aí Recife fica para um próximo vídeo. Porém, não difere muito, tá? Não difere muito e já publicaram. O importante é vocês saberem que já foi publicado aí no nosso queridíssimo site, né? Bom,
Antes de terminar, nós precisamos conversar a respeito de, primeiro, declaração de reserva de direitos. A declaração de reserva de direitos nós estamos apresentando para os nossos clientes, entregando para os nossos clientes um modelo nosso próprio da declaração de reserva de direitos. O que significa isso? Você está declarando que, juntamente com o envio da documentação e com o comparecimento no consulado para registro e assinatura daquela declaração de vontade de aquisição, você declara que não concorda com o método de atribuição adotado pelo Ministério do Interior de atribuição à nacionalidade do seu filho menor de idade. Por quê? Porque ele já era nascido antes do dia 24 de maio, a declaração, então, portanto, só para os casos até 24 de maio, né? Filhos nascidos antes da lei, ou seja, já tinham nascidos e a lei de conversão veio para retroagir e atingir aquele filho menor. Por quê? Porque nós vamos fazer registro pela via consular e caso o pai ou a mãe ou os pais queiram questionar isso na via judicial, a gente já deixa esta brecha para o questionamento, né? Porque lá nós temos que ter o interesse de agir na esfera judicial. É óbvio que se houver uma declaração de inconstitucionalidade da retroação, que é o que já está sendo pedido, por exemplo, na ordenança de Turim, que não é sentença, tá, gente? Estou vendo um monte de vídeo na internet falando de sentença de Turim. Jamais não tem sentença, o processo foi inclusive suspenso para aguardar o julgamento. Por isso que tem que procurar os advogados, né? Pessoas que não são advogados não sabem, não entendem o que está acontecendo, tá? Agora, essa declaração de reserva de direitos, portanto, nós estamos apresentando para que o pai, então, declare que não concorda com esta atribuição, está fazendo apenas por imposição legal e também para cumprir com este prazo, né, para não perder este prazo, mas que não concorda com os efeitos desta atribuição, né, que será por benefício da lei, não por iure sanguinis, porque, obviamente, houve uma retroação da lei para atingir o filho já nascido. Então, que se reserva justamente o direito de acessar as vias judiciais para reverter esta questão, ou para a atribuição seja feita pela via do ius sanguinis, tá? Então, fundamentalmente é isso que está dizendo na declaração de valor, e aí tem pessoas ligando para cá e pedindo, me passa o seu modelo de declaração de reserva de direitos. Óbvio, gente, que isso parte da estratégia de cada escritório de advocacia. O escritório de advocacia que você contratar para fazer o registro do seu filho menor vai te entregar o modelo de reserva de direitos dele próprio, ou, caso ele adote outra estratégia, aí sim ele vai te encaminhar para outra questão, né? Aqui nós estamos fazendo ambos, nós não estamos deixando, então a indicação aqui do escritório é não deixar de registrar, de fazer este registro, e se caso você no momento de assinar a declaração de vontade não consiga protocolizar a reserva de direitos, nós vamos, através de procuração, enviar da mesma forma para o Ministério do Interior mediante PEC. Então, isso aí fica resolvido. De toda forma, você vai ter o comprovante de que você entregou isso se fizer o procedimento aqui conosco, né? Obviamente que eu não posso entrar na questão de outros escritórios, como eles estão funcionando. A segunda questão é com relação àquele questionamento que nós fizemos ao Ministério do Interior a respeito das certidões que são emitidas lá pela Anágrafe Online, justamente por conta de Belo Horizonte e Chancelaria de Brasília estão pedindo certidões italianas dos pais com a declaração de como que está a averbação, né, na certidão, de como que foi obtida a cidadania desses pais, né, se foi efetivamente por iure sanguinis, porque se a gente volta lá no caput do artigo 4º, a gente vai ver que somente cidadãos que têm a cidadania atribuída por iure sanguinis pode transmitir para os filhos menores agora, depois da lei de conversão, seja para os nascidos antes de 24 de maio, seja e não registrados ainda, seja para os próximos a nascer após 24 de maio de 2025. Então nós tivemos uma resposta do Ministério do Interior
não adianta muito, né? Já vou adiantar para vocês, ela não adianta muito porque nós vimos aqui que na Anágrafe Online a gente não consegue tirar certidão de nascimento, né? Nós conseguimos tirar certidão de cidadania, que comprova que a pessoa tenha a cidadania italiana, mas não fala a modalidade de reconhecimento ou aquisição da cidadania. Então, eu não sei se o consulado de BH, que são os que estão exigindo, né, e a embaixada de Brasília vão aceitar. Mas, de toda forma, eu vou ler para vocês a resposta, né? Gentile signor Orlando, in merito alla sua richiesta si rappresenta che in linea generale il certificato online è pienamente válido. Então, em relação ao seu pedido de informa-se que, em linhas gerais, a certidão online é plenamente válida. In ogni caso, spetterà verificare le modalità acquisitive dello stato civitatis al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni normative. Então, em todo caso, caberá verificar as modalidades aquisitivas do status civitatis para fins de assegurar a correta aplicação das disposições normativas. Bem lacônico, bem sucinto, cordiale salute e assinatura. Então, não tivemos muito progresso nesse sentido, porque justamente lá na Anágrafe Online não está saindo a certidão já com a verbação, né? E nem de nascimento, e a certidão de cidadania não fala a modalidade de aquisição da nacionalidade, se foi pelo ius sanguinis ou outro. Bom, por fim, nós temos algumas perguntas de pessoas, né, que estavam aqui com dúvidas, né? Com relação ao consulado de BH, e se o genitor italiano que não tiver o passaporte ou carteira de identidade italiana deve esperar o prazo para conseguir o passaporte para depois requerer o registro do filho? Não, isso já caiu por terra porque o consulado de BH mudou para preferencialmente italiano. Então o documento, antes era só documento italiano, passaporte italiano ou carteira de identidade italiana, e agora está falando passaporte italiano, passaporte preferencialmente italiano ou carteira de identidade preferencialmente italiana, ou seja, então caiu por terra essa exigência. A outra questão que estava e foi retirada de todos esses sites, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que tinha lá a ressalva, né, que só iria processar os pedidos de pessoas que estivessem com a situação cadastral atualizada no AIRE. Então, não. A pergunta é, se o genitor e o genitor que não tiver os dados atualizados, como por exemplo o Estado Civil, deve esperar os 180 dias que são requeridos, né, para depois enviar os documentos para inscrição do registro dos filhos? Não aguardar, não. Por quê? A gente viu já, e tem casos aqui no escritório, que essa inscrição no AIRE demora mais do que os 180 dias, né? E eles tiraram esses dizeres lá dos sites, né? Que deve somente quem tiver com a situação cadastral atualizada. Então, todos esses dizeres saíram de todos eles. Nós vimos aqui um por um, né? Então, isso tudo caiu por terra, tá? Italianos que não estão inscritos no AIRE do consulado deverão esperar o processo de inscrição ser finalizado para realizar a inscrição dos filhos? Também não. Você que acabou de se inscrever, é óbvio que se você está inscrito num consulado, a sugestão, né, que a gente dá, né, a indicação, né, na verdade, que a gente dá não faça uma inscrição para mudar o seu AIRE. Faça primeiro o registro dos filhos menores, porque se você muda para atualizar a sua residência de circunscrição consular, por exemplo, morava no Rio, mudou-se para São Paulo, essa transferência de AIRE pode demorar mais do que 6 meses, né? Normalmente demora aí os 6 meses, né? E a pessoa fica consultando a ficha cadastral dela e fica lá em processamento. Então não, faça o registro no consulado onde você está cadastrado como residente para então depois fazer a mudança de consulado, tá? E, obviamente, quem já fez o pedido de inscrição no AIRE pode já imediatamente fazer quando estiver lá em processamento, porque, obviamente, você não vai esperar a boa vontade do município, né? Porque não é nenhuma questão consular, né? É a comunicação do próprio município com o consulado, porque quem faz a inscrição no AIRE não é o consulado. O consulado apenas remete isso para o município, é o município que faz o registro, a inscrição dele, porque a lista AIRE não é do consulado e sim do município. Então não é para esperar
já pode então pedir, tá, gente? Tudo que for para atrasar e outras coisas, outra questão, casos específicos, entrar em contato com o escritório para a gente poder melhor instruir, tá? Então, ou por último aqui, uma pergunta também muito importante, que é muito feita aqui no escritório, das pessoas deslocadas, né? Pessoas. Então, nós temos lá, por exemplo, a mãe reside nos Estados Unidos e o pai reside aqui em São Paulo, por exemplo, com um filho menor. Como que vai se dar esse registro, né? Nós fizemos já também essa indagação para o Ministério do Interior e estamos aguardando resposta. Então, logo tenhamos a resposta, nós vamos trazer aqui essa publicação. A questão toda é a seguinte: se a gente tomar emprestado o procedimento que é feito para passaporte, emissão de passaporte, né? Ao emitir o passaporte, o pai que está deslocado pode comparecer, por exemplo, a mãe que está lá nos Estados Unidos pode comparecer à repartição diplomático-consular lá dos Estados Unidos e fazer a declaração para que o pai, então, aí dentro do próprio consulado, ela envia para o pai aqui no Brasil, em São Paulo. Aí o pai apresenta no consulado a declaração da mãe de consentimento para a emissão do passaporte do filho menor de idade, porque vocês sabem que na Itália, para emitir o passaporte, e também no Brasil, né? Só que no Brasil é diferente, tá? Mas na Itália precisa do consentimento de ambos os pais, né? O pai que não está comparecendo presencialmente com o filho tem que prestar o consentimento. Se a gente for tomar emprestada este procedimento, usando por analogia, então a gente pode imaginar que um pai deslocado não precise vir de outro país, de um país estrangeiro longínquo, para apenas comparecer no dia do agendamento. São questões ainda que vão ser respondidas pelo Ministério do Interior e a gente vai trazer aqui tão logo tenhamos atualizações sobre este tema, porque são as únicas questões que ficaram em aberto. Uma outra questão, não tão importante, né? Mas também não deixa de ser importante, né? Qual é a data de validade dessa certidão italiana do genitor que ele tem que apresentar em Brasília e em Belo Horizonte, né? Desde que tenha lá a averbação, gente, a gente tem que entender que certidões italianas são válidas por até 180 dias, assim está na lei. Só que, obviamente, que se você tem uma certidão, né, que diz a sua modalidade de aquisição, isso não vai mudar jamais, né, porque a cidadania foi atribuída de uma forma, ela vai permanecer daquele jeito. Então, seria de bom tom que o consulado aceitasse. Mas, se a gente for olhar a rigor, toda certidão para o Estado italiano só vale por 180 dias. Só que se a gente for olhar também a rigor, a administração pública jamais poderia pedir uma certidão para uma pessoa. Por quê? Porque ela poderia autocertificar-se, né? Porque a gente já tem lá o decreto presidencial 445 de 2000, desde os anos 2000, então a pessoa pode, as certidões inclusive são emitidas com a ressalva, né? Este documento não pode ser apresentado à administração pública ou aos gestores privados de serviços públicos, justamente porque a administração pública, e o consulado é um órgão da administração pública, por força de lei, não poderia exigir e está exigindo uma certidão, né? Aí já parte de um pressuposto errado, equivocado. Pedir uma certidão, sendo que o cidadão italiano pode se autocertificar. É óbvio que aqui o consulado está querendo evitar qualquer tipo de problema ou declaração em falso, apesar de que a pessoa responde nos termos do Código Penal italiano pela declaração em falso, né? Então, mas está também violando uma legislação desde os anos 2000, né, que foi modificada em 2011, inclusive, que a administração pública não deve exigir alguns tipos de certidão de estado, nascimento, outros dados pessoais, né, escolaridade, tudo isso é passível de autocertificação, né? Mas se o consulado está exigindo, então pelo menos que exija, por exemplo, se a pessoa tem uma certidão antiga que demonstre que ela teve a cidadania reconhecida pelo Iure Sanguis, pelo menos aceite ela. E também a pergunta aqui é se precisa enviar a original. É uma pergunta interessante, né? Porque aí a pessoa vai ficar sem a certidão dela original, né?
Vamos dizer que ela fez o reconhecimento administrativo lá na Itália e esse reconhecimento administrativo ela ficou com a certidão e a única certidão que ela tem comprovando que ela obteve a cidadania. Então, obviamente, a gente aqui no escritório não está mandando as originais, até porque BH, por exemplo, você tem que mandar a documentação, eles vão analisar e convocar a pessoa. Então, no dia da convocação, você leva a original e apresenta aí se ele quiser ficar com a sua original, paciência, né? Mas, obviamente que você não vai mandar nessa primeira leva de documentação. Deixe, então, para apresentar no dia, se assim eles quiserem ficar com a sua documentação original. Bom, gente, o intuito era fazer um vídeo mais curto, eu tentei correr aqui com os temas, mas são temas bastante intrincados e que envolvem uma série de reflexões jurídicas, legais. Então eu peço para que você que curtiu, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem possa interessar, comente e também ative o sininho das notificações para ser alertado de próximos vídeos que venham a ser publicados aqui no canal. E assim que tiver novas atualizações com relação ao conteúdo que a gente acabou de veicular neste vídeo, nós vamos trazer aqui para vocês tão logo as respostas nos cheguem, ok? Então, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.